Hoje, nós não estamos em uma conferência. Nós estamos em uma igreja. Hoje, a minha maior preocupação é a sua alma. Se você morresse agora, para onde você iria? Hoje eu quero pregar como um homem morrendo. Pessoas morrendo. No que você está confiando? Qual é a evidência? Onde está a evidência da sua fé? Como você sabe que você é um cristão? De novo, se você morresse agora, para onde você iria? Eu sei que hoje em dia muita coisa está acontecendo aqui no nosso país, em todo o mundo. Eu quase nunca penso nessas coisas. Eu não me importo. Um dia chegará. E que vai acontecer o seguinte: estarei diante do trono de Cristo. E você também será julgado. Eu não sou um profeta e nem filho de profeta, mas dentro de um ano, provavelmente, talvez alguns de vocês podem morrer. Todos os dias, 150 mil pessoas morrem. Aqueles que estão lá na rua marchando, quando eu vi pessoas assim protestando na rua, eu não penso sobre o protesto deles, eu só enxergo almas morrendo sem Cristo. Quando os conservadores se encontram nas suas conferências, nos seus comícios, eu não penso a respeito de política. Eu só enxergo a multidão e eu penso, e eles também precisam de Cristo. Para muitos de vocês jovens, seus pais os criaram na igreja. E talvez eles tenham experimentado as bênçãos da virtude na igreja, o amor na igreja. Mas vocês ainda não fazem parte da igreja, porque não são parte de Cristo, não conhecem a Cristo. Alguns de vocês provavelmente acreditam que são crentes, mas vocês não são crentes. Não há nenhuma evidência. Uma profissão de fé vazia. Então, hoje, eu não vou pregar sobre o Evangelho, vou pregar o Evangelho. E nós vamos falar sobre uma questão muito importante, como nós podemos saber que nós somos cristãos. E é interessante, eu vou começar em 2 Coríntios, mas o texto principal está lá em 1 João. Apenas como uma introdução. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Irmãos, hoje em dia, quando uma pessoa que confessa ser cristã, que confessa Cristo, não está caminhando como uma cristã, muitas vezes os pastores chegam perto e perguntam: por que você não está vivendo como você deveria viver como um cristão? Você não sabe que você é um cristão? Você deveria viver como um cristão. Não é uma boa pergunta. Você não deve abordar seus filhos dizendo: você é um cristão, você deve se comportar como um cristão. Não.
você deve dizer algo diferente, algo mais bíblico. Você deve dizer, olha, você diz que é cristão, mas você não está caminhando, andando como cristão. É muito possível que você não seja cristão. E você deve se examinar à luz das Escrituras para ver se você está realmente salvo. É muito perigoso ser filho de um cristão. É muito perigoso quando seu pai, todos os dias da sua vida, tem um tempo devocional na sua casa. É muito perigoso ser uma criança criada em uma igreja bíblica. Por quê? Porque você começa a pensar que é um cristão, mas você realmente não tem uma fé pessoal em Cristo. E não há evidências de verdade que você está na fé. Nós temos que nos examinar, mas temos que nos examinar à luz das Escrituras. E em 1 João, nós vamos para 1 João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que 1 João, capítulo 5, versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. É muito interessante que no Evangelho de João, lá João nos explica porque ele escreveu o Evangelho, para que acreditemos no Filho de Deus, para que tenhamos vida eterna. Agora, na sua primeira carta, ele faz o mesmo. Ele explica a razão pela qual ele escreveu a carta. Ele diz, versículo 13, estas coisas, ele se refere a tudo o que é encontrado em 1 João. Essas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. É muito possível que havia um grupo de falsos profetas que tinham entrado na igreja. Talvez assim as raízes dos gnósticos. Um grupo de hereges muito perigoso, muito perigoso. E eles ensinavam que eles tinham um conhecimento esotérico, escondido de Deus. E que as correntes comuns não possuíam este conhecimento. E por isso, eles não faziam parte de Cristo. Mas João vai dar aos verdadeiros crentes várias provas pelas quais podem se examinar para ver que eles realmente são filhos de Deus e não hereges. Mas ao mesmo tempo, hoje em dia, nós podemos usar os mesmos textos para examinar as nossas próprias vidas, para enxergarmos se somos realmente cristãos. São vários testes e, claro, que não temos tempo para passar por todos eles. Mas eu vou tocar em alguns tópicos muito importantes sobre como você pode saber se você é um crente. Se é um crente. Primeiramente, no versículo 11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, eu tenho servido o meu Senhor, já tem uns 35 anos por aí. E sacrificado. Eu tenho sofrido, eu sofri na selva, na guerra, nas montanhas, risco de terroristas, economicamente, e pregando. E eu
Eu iniciei orfanatos. Eu vivi com pessoas da rua. Eu trabalhei com crianças abandonadas. E se eu morresse agora, eu iria para o céu. Mas não por causa de nenhuma dessas coisas. Se eu morresse agora, eu ia para o céu porque Cristo morreu pelos pecadores. É a minha única ostentação. E a cada ano a mais de vida, essa verdade se torna uma realidade cada vez maior. Eu tenho apenas uma esperança. O melhor momento de misericórdia da minha vida, o melhor dia de trabalho na minha vida, só iria me levar para o inferno. O ladrão que morreu na cruz e o apóstolo Paulo que serviu ao Senhor talvez 30 e 35 anos e depois ele morreu como um mártir, os dois alcançaram o céu pelo mesmo motivo pelo qual Cristo morreu pelos pecadores. E as nossas obras não acrescentam nada ao que Cristo fez. É apenas Cristo. Então diz, marque aí nesse lugar rapidamente e vamos até Gálatas. Não, Filipenses. Filipenses capítulo 3. Uma das definições mais claras, maiores em toda a Escritura a respeito do que é um cristão. Versículo 3, capítulo 3 de Filipenses. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Não confiamos na carne, nenhuma confiança na carne e nem nas obras. Isso é o que é um crente. Se você se aproxima de um verdadeiro crente e diz algo assim: olha, eu tenho observado sua vida, você é um homem tão piedoso, um homem tão dedicado a Deus, um homem que tem tantas boas obras, eu tenho certeza por intermédio da sua vida, você vai para o céu. Esse homem, se ele for verdadeiramente um crente, ele vai gritar: blasfêmia! Fique longe de mim! Fique longe de mim! Como você pode falar tanta falsa doutrina? Eu vou para o céu por uma única razão. Cristo morreu pelos pecadores. Eu não tenho nenhuma confiança na carne. Eu não confio em qualquer obra que eu tenha praticado. Apenas em Cristo Jesus. Na minha igreja, eu sou simplesmente um membro da igreja. E os anciãos, eles deram a obra para mim de pregar aos jovens. E os estudantes universitários. Então, 2 vezes por semana, eu vou para 2 universidades diferentes para pregar. E muitas vezes, os jovens na faculdade, eles vêm de famílias conservadoras. Eles se aproximam de mim com sinceridade e eles falam comigo porque os demais estão dizendo coisas muito feias. Mas eles se aproximam e me dizem: pastor, obrigado por estar aqui. E eu sempre pergunto: você é cristão? E a maioria das vezes eles respondem assim: bem, eu estou tentando. E eu sei que eu tenho uma Bíblia lá no meu quarto, eu sei que eu preciso ler ela, e eu não estou indo muito à igreja, mas eu sei que eu tenho que ir à igreja, eu tenho que fazer mais coisas, eu estou tentando ser um cristão. São jovens que estiveram em igrejas durante 19 anos. E com amor e paciência, eu digo para eles: você está falando como um descrente. Você está acreditando em uma falsa doutrina. Pelas suas palavras, eu tenho que te dizer que não há evidências de que você é um crente.
E eles dizem, mas pastor, como? Eu estou tentando, eu sou sincero. Claro, eu acredito que você é sincero. Mas você não entende o evangelho. Um cristão verdadeiro vai dizer, sim, pastor, eu sou cristão. Por quê? Cristo morreu por mim. E eu confio nele. Eu não tenho nenhuma confiança na minha igreja, na minha vida devocional, bíblica, nas minhas orações, no meu batismo. Os meus pais que são cristãos, meus avós que foram pastores, eu não tenho confiança, eu tenho confiança apenas em Cristo. E eu te digo, se você é um cristão, a cada ano, quando eu me converti, eu pensava, bem, eu vou crescer. Eu quero ser um homem como o apóstolo Paulo um dia, ser um homem mais dedicado ao Senhor, que já viveu na terra. Mas a cada ano, em vez de enxergar, eu acredito que eu cresci, mas a cada ano eu só vi mais e mais pecados, e mais pecado. Mas ao mesmo tempo, a minha necessidade de graça, a minha necessidade de graça, a minha necessidade de graça. E é algo lindo. A minha salvação, ela é encontrada exclusivamente na pessoa e na obra de Cristo Jesus, meu Salvador. E as minhas obras não aumentam nada, não, eu não aumento em nada. Eu não acrescento em nada no que ele fez por mim. Sim, se fosse assim, se fosse 99% Cristo e 1% Paul Washer iria para o inferno. É 100% Cristo Jesus. E saber disso a cada ano é uma realidade assim, cada vez maior. E a cada ano, o meu amor por Cristo é cada vez maior. Porque fora dele, a parte dele, eu não tenho nada. Nada. É por isso que ele diz, versículo 12, aquele que tem o filho tem a vida. E aquele que não tem o filho, não tem a vida. É isso. Mas agora temos que nos perguntar, como nós podemos realmente saber que nós temos a salvação? Como nós podemos saber? Eu quero falar apenas sobre duas coisas. Primeiramente, como em Filipenses capítulo 3, nós reconhecemos se somos salvos ou não, se somos salvos por Cristo Jesus e a sua obra por nós. E se sabemos que nós não contribuímos com nada. Mas a segunda coisa, algo que é muito importante entender, quando uma pessoa acredita em Cristo, não é apenas uma decisão humana. É uma decisão humana. Mas é muito mais do que uma decisão humana. É uma obra sobrenatural do Espírito Santo. É uma obra assim que ele trabalha de uma tal maneira que nós, neste momento da conversão, nós vamos ser criados assim como novas criaturas. Quando a Bíblia fala do crente como uma nova criatura, uma nova criatura não está falando sobre poesia, não está falando em metáforas. É uma realidade espiritual. E em Ezequiel capítulo 36, nós podemos ver dessa maneira. O homem que acredita, que não acredita, ele tem um coração de pedra, que não responde a Deus. Uma estátua. Posso colocar uma estátua assim, posso chutar ela, mas a estátua ela não vai responder a esse estímulo de jeito nenhum. Por quê? Porque ela não tem vida. Mas Deus diz que
ele remove o coração de pedra e coloca no lugar desse coração de pedra um coração de carne. Geralmente, assim, na Bíblia, a palavra carne não é uma palavra muito boa. Mas nesse caso aqui, sim. Uma estátua de pedra, eu posso pegar, eu posso socar ela não vai responder. Mas se eu bater em um homem vivo, ele vai responder. Se eu chutar em um homem vivo, ele vai responder. Então, diz, antes de nos tornarmos cristãos, nós tínhamos um coração de pedra, um coração morto para Deus. E vivo para o mundo, para o pecado, respondendo ao mundo, ao pecado, cumprindo a vontade de Satanás, mas morto para Deus. Mas no momento em que uma pessoa crê, ela crê por causa de uma obra regeneradora do Espírito Santo e a pessoa se torna naquele momento uma nova criatura. E sendo uma nova criatura, a pessoa vai viver de acordo com sua nova natureza. Você está entendendo? Eu vou dar uma ilustração. Eu sou da roça. Então eu vou falar sobre porcos. Porcos. No Peru são chanchos. Porcos. Digamos que nós temos um porco amarrado, bem gordo ali atrás. E eu tenho aqui, um prato da melhor comida de Paris. Dessas caminhonetes aí que a gente come taco, pastor. Então, eu tenho um prato da comida mais fina bem aqui, E de cá, eu tenho muito lixo. Muito lixo. Então eu digo, solte o porco, o chancho. Para onde vai o porco? Eu sei que a maioria de vocês são da cidade, mas pelo menos podem entender o que eu estou dizendo. O porco vai para onde? Vai para o lixo. Por quê? Porque ele é porco. É porco. Você não pode culpar ele é porco. Porco come lixo. Então, vamos dizer que o porco está comendo o lixo, ele está feliz, ele está muito feliz, ele não tem vergonha, todos estão assistindo ele não tem vergonha, ele está feliz, ele está comendo, comida deliciosa para ele. Mas digamos que daqui a pouco eu tenho o poder em 1 segundo de transformar o porco em um homem. O que vai acontecer? Eu não vou ter que fazer nada com a vontade dele. Eu não terei que manipular a vontade dele. Eu não vou ter que ensinar a ele. No momento em que eu tocar na natureza dele, o que vai acontecer? Ele vai retroceder. O lixo que ele estava comendo, ele vai vomitar aquilo, porque por natureza você simplesmente não pode comer lixo. E quando ele voltar, ele vai olhar para vocês e ele vai sentir vergonha. Eu acabo de descrever a sua conversão. A sua conversão. Eu vou dar outra ilustração. Digamos que há um homem convertido e ele tem que ir para o trabalho pela manhã por volta das 8 horas da manhã, há uma nevasca lá fora, e ele tem uma reunião muito importante e ele está um pouco nervoso, preocupado com a reunião, e ele tem que sair bem rápido, ele não pode nem tomar o café da manhã, sua esposa não preparou nada, então ele está prestes a sair pela porta, e a esposa dele sai do quarto com aquele cabelo assim, tipo a Medusa. Com aquele pijama que eu não sei lá, um tanto esquisito. E aí ela diz, leva o lixo para fora. E ele, ele vira. Por que você está gritando comigo? Por que você é assim? Por que o seu cabelo é assim? Você que tem que carregar o lixo. Você é uma mulher tão preguiçosa. E ele sai pela porta. Ele sai pela porta convicto que ele é justo e totalmente justificado.
Ele não sente convicção do pecado. Ele está sentindo raiva, claro, porque para ele, a esposa dele é que tem a culpa. Então ele é o homem inocente, ele está livre. Ele vai para o trabalho dele, não vê problema algum. Aí 6 meses depois ele se converte. Aí mais 6 meses mais ou menos de discipulado. E um dia ele está saindo pela porta da casa dele e ele tem mais uma reunião, um tanto preocupado, porque é muito importante, ele vai chegar atrasado, o chefe dele vai ficar bravo com ele e tal. E a esposa dele, de novo, a esposa dele ainda não se converteu. Todavia, assim, ela vem com o mesmo pijama bizarro, com o mesmo cabelo da Medusa, e ela sai e diz, por favor, leva o lixo para fora. E ele fica com raiva assim, e ele vira, porque é sempre assim, eu tenho que sair para trabalhar, você nunca trabalha, e o seu cabelo está aí. E ele corre. E você diz, mas eu pensei que ele tinha se convertido. O momento em que as palavras saíram da boca dele foi como uma faca atravessando o coração dele. Pum! Por quê? É outra pessoa. Ele tem um coração vivo agora. Pum! Mas ele continua na rebelião dele, ele sai pela porta. Aí ele pega o carro dele, mas o homem está sofrendo. Ele não pode nem imaginar agora, na reunião dele, no chefe ou qualquer coisa. Ele apenas pensa no pecado que ele cometeu. Ele foi impaciente e rude com a esposa dele. Mas ele ainda segue. Ele chega ao escritório, ele entra na sala pelo corredor assim, para ter a reunião com o chefe e tudo. Depois de 5 ou 10 minutos, ele diz, olha chefe, só um minuto, eu tenho que sair, eu tenho que fazer uma coisa ali. Ele vai até o telefone. Ele diz, esposa, me perdoe. Eu saí feito um idiota. Eu não pude suportar, por favor, me perdoe. O pecado contra ti é pecado contra Deus. Ele não é um homem perfeito, mas ele é um homem mudado. Ele é outra pessoa. Há uma história de Agostinho, antes dele se tornar, ele era um homem muito pecador. Um homem muito imoral, muito pecador. Um dia depois de se converter, ele estava caminhando na rua lá na cidade e uma prostituta do 2º andar viu ele pela janela e disse, Agostinho, sou eu. E Agostinho disse, sim, mas não sou eu mais. Não um homem perfeito, mas um homem mudado. Que sim, de vez em quando, ele pode ser enganado. E ele pode se esquecer de quem ele pode voltar para o lixo, mas no momento em que ele começa a comer, ele sabe. Ele naquele momento ele não pode aguentar mais. Ele sente vergonha. Por quê? Não porque ele simplesmente tomou uma decisão. Não. Ele não consegue. Ele agora é uma nova criatura. Você está entendendo? Na verdade, muitas pessoas... em 2 Coríntios, vamos à frente. 2 Coríntios, nós precisamos de cerca de 10 sermões, mas temos apenas um. Em 2 Coríntios... capítulo 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É uma boa tradução, mas está faltando um pouco. Por quê? Porque se está dizendo, pessoalmente assim, não como um indivíduo, no momento que uma pessoa está em Cristo, por intermédio da obra regeneradora do Espírito Santo, essa pessoa é uma nova criatura. Mas o texto diz literalmente, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Então, se você está falando sobre o céu e a obra regeneradora, você está falando sobre mais. E como
Como você sabe que Deus vai recriar o mundo? Vai haver uma nova criação. No momento em que a pessoa confia em Cristo, ela mesma se torna uma nova criatura. Mas, ao mesmo tempo, ela entra em uma nova esfera. Esfera é a palavra. É uma esfera, assim, uma nova existência, uma nova criação. Começou com aquela pessoa. É um homem totalmente diferente, mas também de uma maneira totalmente diferente da pessoa e a obra de Deus. É o início de uma nova criação, não apenas em relação a ele, mas em relação à própria criação. Agora está vivendo debaixo totalmente de novas regras. É uma existência completamente diferente. E, a propósito, tem que amadurecer. Mas é algo excepcional que aconteceu. Uma vez eu estava falando com algumas pessoas sobre a criação e a manifestação do poder de Deus na criação do universo. Eu argumentei que, embora na criação do universo haja uma manifestação praticamente infinita do poder de Deus na criação do universo, você tem que apenas que estudar o universo para você enxergar. É uma imensa manifestação de poder de Deus, mas eu argumentei que na conversão de um pecador há uma maior manifestação do poder de Deus. E isso é verdade. Então, haverá evidências, provas concretas de mudanças. Eu sempre, quando eu era jovem, eu sempre usava uma ilustração que, digamos que eu estou atrasado hoje para pregar aqui. Aí eu cheguei 15 minutos atrasado. Aí o irmão se levanta e diz: pô, por que você está atrasado? Você é um homem arrogante? Você é orgulhoso? Todo mundo tem que te esperar? Por que você não chegou na hora certa? E eu digo: mas irmão, eu te peço perdão, por favor. Estávamos vindo pela estrada e havia um caminhão que tinha cerca assim, de 30 toneladas. Ele saiu da rota dele e ele colidiu com o meu carro. O caminhão estava vindo a cerca de 60 milhas por hora e ele tinha 30 toneladas assim, bum, no meu carro. É por isso que eu cheguei atrasado. Ele vai olhar para mim. Pô, existem duas opções. Você é um mentiroso ou você é louco? Porque você não pode ter uma batida com um caminhão de 30 toneladas sem sofrer nenhuma alteração. Então, como tantas pessoas dizem que tiveram um encontro com Deus e seguem inalteradas, quem é maior, Deus ou um caminhão? Você vai ser mudado, e não apenas vai ser mudado, mas você vai continuar a mudar. Porque aquele que começou a boa obra em ti vai terminar. Então, vamos ver algumas dessas mudanças. Vamos voltar a 1 João. Já estabelecemos que uma das maiores referências de uma fé verdadeira é que você não tem confiança na sua carne e nas suas obras. E toda a sua confiança, ok? Foi colocada, depositada na pessoa e na obra de Cristo. Mas também existem diferenças na nossa vida. 1 João capítulo 5... é 1 João capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Há duas maneiras de enxergar este texto. Quando nós pensamos sobre luz, pensamos imediatamente em santidade. E pode ser, pelo menos em partes, que o significado que o texto tem, mas há algo mais aqui. Há algo muito maior aqui que pode nos ajudar a entender o texto. Os gnósticos acreditavam que Deus era muito esotérico, ou estava na escuridão, e a sua vontade, a sua pessoa era um mistério.
E a sua vontade também um mistério, que ninguém poderia conhecer sem uma revelação mística. Eu acredito que o que João está dizendo aqui é não. Deus é luz. O que ele está dizendo é Deus nos revelou quem Ele é. E a sua vontade foi revelada nas Escrituras e nos ensinamentos dos apóstolos. Deus não está escondido, em secreto, como um mistério. De acordo com as Escrituras, nós sabemos muito bem como é a natureza de Deus. Nós também sabemos muito bem qual é a vontade de Deus, porque Deus é luz. Ele se revelou. Então ele diz que se dissermos que mantemos comunhão com Ele e se dissermos que somos crentes, que temos um relacionamento com Deus, mas não, e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A ideia é andar na escuridão, é andar de uma maneira que contradiz o que Deus disse sobre a si mesmo e acerca da sua vontade. É caminhar de uma maneira que contradiz a revelação de Deus a respeito de si mesmo, sua pessoa e sobre a sua vontade. Então, uma pessoa que diz basicamente, eu sou um cristão, mas ele caminha, anda de uma maneira que contradiz tudo o que Deus revelou sobre os seus atributos e sobre a sua vontade, esse homem está mentindo. Ele está enganado e está enganando. Você está entendendo? Agora, a palavra andar aqui é peripateo. Não é simplesmente andar de andar. Em todas as áreas da sua vida. Também está no tempo presente. Está falando sobre um estilo de vida. Vamos dizer que você não vai com a minha cara. Então você diz, esse Paul, não. Isso é um falso mestre, é hipócrita. Então você quer mostrar para todo mundo. Então você sai com apenas uma câmera, ok? Aí você fica esperando lá na porta da minha casa todos os dias. E um dia eu saio, ok? Não tomei café da manhã, saí na chuva. E na minha porta tem um gato. Eu odeio gatos. Então eu saio pela porta, eu olho assim, ó. Pá! E o gato voa lá no meu carro. Então, e você vai, assim, ó. Agora eu tenho a prova que Paul Washer não é crente. Olha o rosto dele. De verdade é pecado? Não sei. Se fosse um cachorro, sim, seria pecado. Mas é pecado. Eu estou com raiva, impaciente. E o gato, enfim. Mas você só pegou um momento da minha vida, nada mais. Não é evidência. Mas se você me seguir com uma câmera de vídeo por 1 ano, e você vive lá na minha casa, quando eu estou com a minha esposa, com os meus filhos, durante a minha vida, o meu tempo devocional privado, é outra coisa. Aí você vai encontrar evidências de que eu sou um cristão ou se eu não sou um cristão. Uma evidência mais forte, mais confiável. Então, quando João fala, ele está falando através dessa carta, ele não está falando assim sobre perfeição. Aquele que anda perfeitamente na revelação de Deus, que ele é cristão. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é um homem que tem uma mulher, um jovem, que colocou toda a sua confiança na pessoa e na obra de Cristo.
e o seu estilo de vida é o que é realmente assim, ele está aprendendo, ele está se esforçando para aprender quem Deus é. Ele está se esforçando para aprender a vontade de Deus. E ele está verdadeiramente lutando para caminhar de acordo com o que as Escrituras ensinam sobre Deus e a sua vontade. Está entendendo? É uma das referências. Por exemplo, neste momento, na Califórnia, nos Estados Unidos, a maioria dos homens não estão pensando em quem Deus é. Como eu posso conhecê-lo melhor? Eu vou estudar as Escrituras para entender como é a natureza dele. Eu quero estudar a lei dele para entender a sabedoria dele. Eu quero me conformar. Não. Não. A maioria daqueles que se dizem evangélicos. Mas não estamos falando sobre eles, estamos falando sobre você. Este primeiro teste te dá confiança de que você conhece o Senhor? Ou está criando dúvidas em você? Vamos para o segundo teste. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqui nós podemos ver a grande sabedoria de Deus. Como? Se lermos apenas o primeiro teste, uma pessoa pode entender errado e pensar, está falando sobre perfeição. Mas a segunda evidência de que alguém é verdadeiramente um crente, não é que ele não tenha o pecado ou não veja o pecado na sua vida, mas ele reconhece o pecado na sua vida. Ok? Porque ele é sensível. Se lembre, era um coração de pedra, um coração insensível. Aí o conhecimento de Deus, insensível ao conhecimento de Deus e ao pecado, mas agora é um coração vivo, sensível à vontade de Deus. E você pode enxergar o pecado como nunca. E sabe o que, jovens? Se você é jovem na fé, a cada ano você vai conhecer mais pecado. Você vai se tornar mais e mais e mais sensível ao pecado na sua vida. Por quê? Um homem que anda na escuridão, no escuro, nas trevas, ele não pode ver a sujeira no seu próprio corpo, nas suas roupas. Mas quando ele vai para o sol, quando o sol nasce, há mais luz e mais luz e mais luz, aí ele pode enxergar mais claramente o pecado que permanece. Então, uma das maiores referências de um crente é que, a princípio, reconhecemos o nosso pecado, a tal ponto que nós também reconhecemos que nós não podemos nos salvar. Não, nós não temos boas obras, ok? Nós não temos virtudes, não temos méritos pessoais que possa ser oferecido a Deus para ganhar a nossa salvação. Mas após a nossa conversão, este reconhecimento do pecado continua e cresce. Você está entendendo? Cresce. Então, uma das maiores referências que uma pessoa é crente não é apenas que ele reconhece o seu pecado, porque alguém pode reconhecer o seu pecado e ficar ali sem esperança. Um arrependimento para a morte. Mas o crente, visto que tem uma esperança viva, reconhece o seu pecado e pode causar muita dor, mas ele tem esperança. E a sua esperança é na graça de Deus. Isso o leva a confessar o seu pecado.
confessar o seu pecado. A palavra confissão é muito importante e muitas pessoas, elas simplesmente não entendem. Elas não entendem o que isso significa. É homologueu. Isso significa dizer a mesma coisa, falar a mesma coisa. Então, a confissão, assim, quando eu vejo a palavra de Deus e o Espírito Santo, ele está trabalhando na sua vida, assim, na minha vida, e um dia, lendo as Escrituras, você reconhece que tem sido impaciente com sua esposa. E o Senhor, por intermédio do Espírito dele, por intermédio da palavra dele, ele está dizendo que você pecou, foi impaciente com a sua esposa. Confissão é quando você diz, Senhor, o que o Senhor disse sobre mim é verdade. Eu falo a mesma coisa. Eu fiz exatamente o que o Senhor me disse. Eu pequei contra a minha esposa. Eu fui impaciente com ela. Me perdoe. E algo simplesmente muito importante para todos, mas especialmente para os pais. Um caso que um dia eu estava muito cansado e eu estava voltando do meu trabalho e a minha filha de 8 anos, ela, papá. E por fim eu a respondi com impaciência. E tum! Eu voltei para o meu quarto, Senhor. Mas de novo, saí do meu quarto e eu fui até minha filha de 8 anos. E aqui está onde você tem que ter muito cuidado. Rowan é o nome dela, Rowan. Há 10 minutos atrás, eu fui impaciente com você. Me perdoe. E ela? Papai, está bem. Não. Por favor. Não. Você se lembra do que eu te ensinei? Você se lembra? Você tem que me libertar. Ah, sim, papai. E ela coloca a mão no meu ombro. Papai, é verdade. O Senhor pecou contra mim. Foi impaciente comigo. Mas, pai, eu te perdoo. Eu te amo. Você entendeu? Não está certo que seu filho diga, tá certo, pai. Ou sua esposa, o marido, enfim. Está bem. Não está bem. É um pecado. E é algo tão bonito. É tipo assim, você entristeceu o Espírito Santo. Aí, no momento que a sua filha diz a você, papai, eu te perdoo, eu te amo. De novo, alegria, comunhão com o Espírito, com a sua filha. Então, você não deve dizer, tá bem. Não está bem. Bem, enfim. Eu já estou ensinando sobre família agora. Deixa eu voltar para o texto. Eu vou mostrar. Bem, nós temos que seguir em frente porque há muito aqui que nós poderíamos dizer a respeito da beleza da confissão na vida de um crente. Mas muitas vezes, eu me encontro, como nós dizemos lá no Peru, eu me encontro em Massassa, onde eu me sinto mais confortável é entrar em uma igreja muito grande e muito carnal. Muito carnal. Superficial. Horrível. É onde eu gosto de estar, ok? Porque, para pregar. Mas algo que eu tenho visto algumas vezes quando eu estou pregando, eu tenho visto o Espírito Santo, ele começa a trabalhar, as pessoas começam a chorar e outras coisas e tal. E às vezes eles não aparecem, eles estão chorando e tudo mais e tal. Algo interessante que eu tenho visto. Depois de falar com o pastor, aqueles que estão quebrantados, chorando, são os membros que geralmente
são os mais piedosos. E os membros da igreja mais carnais, que basicamente não são convertidos, se sentem lá assim, ó, sem afeto. E nós estamos vivendo e vendo a divisão entre as ovelhas e os bodes, não é verdade? Uma das maiores marcas do cristão é a sensibilidade ao pecado. E homem, se você é como eu, você pode passar por um momento em que você vai estar um tanto ocupado, talvez no ministério, outras coisas, e você começa a perder a sua sensibilidade. Nesse momento, você precisa ter cuidado, você deve voltar para as Escrituras, você deve voltar, talvez, ao conselho, falar com a sua esposa, algo assim. Desliga a televisão, porque você tem que progredir, voltar para a sua sensibilidade ao pecado. É algo que você tem que cultivar. Estão me entendendo? Estão me entendendo? Agora, vamos para outro teste muito rápido. Capítulo 2, versículo 3. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda. É basicamente uma pessoa dizendo, não, olha, eu sou um cristão e hoje eu encontrei Cristo, eu sou cristão. É uma pessoa que fala com ênfase e diz, aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Talvez nesse momento você está pensando, então eu não sou cristão porque eu não guardo os mandamentos dele perfeitamente. De novo, ele não está falando sobre perfeição, ele está falando sobre um relacionamento e um estilo de vida. Antes de encontrar a Cristo, eu não queria saber nada sobre os mandamentos dele. Eu não queria me esforçar para obedecer os mandamentos dele. Eu não tinha nenhuma afeição quando eu quebrava os mandamentos dele e nem com a minha habilidade de pecar. Mas no momento em que eu me converti, o meu relacionamento com a palavra de Deus mudou. Eu comecei a querer saber o que o Senhor diz. Como um jovem, como eu devo viver, o que eu devo acreditar, como eu devo falar, como eu devo agir. Qual deve ser o propósito da minha vida, buscando os mandamentos de Deus e me esforçando para realizar o que eu aprendi. E quando pecar, e definitivamente eu pequei, eu sentia dor, bastante dor, confessando os meus pecados e recomeçando de novo. Quando uma pessoa me diz, eu tenho um novo relacionamento com Cristo, eu sempre pergunto para ela, você tem um novo relacionamento com o pecado? Porque se você não tem um novo relacionamento com o pecado, você não tem um novo relacionamento com Cristo. Ah, eu tenho um novo relacionamento com Cristo. Você tem um novo relacionamento com os mandamentos dele? Porque se você não tem um novo relacionamento com os mandamentos dele, você não tem um novo relacionamento com ele. Quando eu me casei, pode-se dizer que eu falei com 2 grupos de mulheres no dia que eu me casei. Eu falei com um grupo, a minha esposa. A minha esposa, eu disse para ela, sim. Sim. Quando o pastor perguntou, você quer casar com essa peruana? Sim. Ai. Sim. Todo dia, sim. Sim. De verdade, eu culpo os homens latinos porque eles não me avisaram. Então, quando eu disse para ela um sim, eu disse
não para outro grupo. Elas não se importam, mas eu disse não. Então, quando eu disse sim a Cristo, eu disse não para o mundo. Sim aos seus mandamentos. Não para a minha própria vontade. Sim para a justiça. Não para o pecado. De novo, não estamos falando sobre perfeição, estamos falando sobre uma nova inclinação da vida, um novo estilo de vida. Vocês estão entendendo? Agora, diz, versículo 6, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Uau! Então nenhum de nós é salvo. Quem anda como ele andou? Quando eu era menino, a minha família, nós tínhamos um rancho de cavalos e vacas e no inverno, durante as nevascas muito fortes, havia gelo nos lagos e lagoas. E sempre nós tínhamos que sair com um machado e quebrar o gelo e trazer água para os cavalos e tudo mais. E quando eu tinha assim 4 ou 5 anos, eu já trabalhava lá com meu pai. Assim, é a vida na fazenda, eu trabalho. Então, meu pai era um homem muito grande, muito forte, maior do que eu. E eu era um ratinho assim pequenininho, eu não sei como diz, um muchacho, não é assim? Assim? E meu pai carregava baldes muito grandes assim de água, ok? Na neve, até aqui, ó. E meu pai andando com a água. E eu queria ser, desde a minha infância, eu queria ser assim, como o meu pai. Ele era o meu herói. Aquele homem poderia lutar contra as vacas, cavalos, homens, com tudo. Então, ele pegava a água, assim, ó, e ele caminhava assim, ó. E eu podia ver as pegadas dele na neve. E eu tinha uns 5 anos de idade. E eu pegava a água e eu tentava colocar o meu pé nos mesmos passos dele. Mas eu não podia. Uma pessoa que estivesse observando, ela teria pensado assim, esse menino está parecendo uma aranha bêbada caminhando na neve. Outras pessoas, ok? Tirando sarro de mim. Esse menino, quando ele chegar, não vai ter nem água, porque já derramou a água na neve toda ali e ele anda, ele não pode, por que ele está tentando? Mas uma pessoa me observando, ainda que zombando, ele teria que dizer, esse garoto de verdade, ele não é muito inteligente, mas esse menino realmente ele quer ser como o pai dele. De verdade. Então, o mundo vai zombar de nós porque nós falhamos, nós pecamos, nos perdemos, mas deve ser uma vida. Se você é um crente, o mundo vai zombar de você, sinceramente. Esse homem, essa mulher, o seu desejo não é ser como uma estrela famosa do cinema. Ou um homem rico, o seu desejo é ser como Cristo. O seu desejo é ser como Cristo. Mais uma prova. Ele diz, versículo 7, amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. O que ele está dizendo? Te dou um novo mandamento, não te dou um novo mandamento, dou um novo mandamento antigo, enfim, não é antigo. O que basicamente ele está dizendo é o seguinte, é um texto muito difícil.
Mas ele está dizendo isso desde o início. Deus é um Deus de amor. E o mandamento de amar não é novo. É desde o princípio. Até na lei, nós podemos ver o mandamento do amor. É antigo, desde o começo. É o cumprimento da lei, amor. Mas também é um novo mandamento. Porque na pessoa e na obra de Jesus Cristo nós vemos uma revelação do que significa amar, um relacionamento tão grande, é como se Deus nunca tivesse falado de amor. Nós temos um padrão tão alto. Amar como Cristo amou. E uma das maiores evidências de que você é um crente é que você ama o povo de Deus. Você ama os cristãos. Jovens, se vocês sempre querem estar com os incrédulos, falando como os incrédulos, é porque vocês provavelmente são incrédulos. Eu amo a palavra de Deus, eu amo os irmãos, mas eu também amo estar na floresta, na selva, nos rios, pescando, caçando. Eu falo de outras coisas. Eu como tacos com o pastor. Mas, irmãos, o meu maior desejo é estar com os irmãos. Quando me convidam para vir aqui na Califórnia, estar com vocês, eu não estou pensando muito. Assim, eu não penso muito, é um grande privilégio pregar, especialmente em espanhol. Mas não, o que me anima é que eu vou ver os irmãos. Eu vou ver os irmãos. Vou ver os irmãos. Jovens, me escutem. Vocês querem estar com seus amigos porque eles também amam Jesus? Ou você quer estar com pessoas que nem sequer pensam em Jesus? Como que é? Você se preocupa com o povo de Deus? Hoje em dia, todos estão lutando pelo seu povo aqui nos Estados Unidos. Eu luto diariamente pelo meu povo. Meus irmãos na China que estão em uma prisão, na Coreia do Norte, no Peru que sofrem com o coronavírus, tanto assim como pastores que morreram na selva, na Ásia, em Camboja, Mongólia, Paquistão. Esse é o meu povo. Esse é o meu povo. Você ama o povo de Deus? Sim, pastor. Como? Me dê um exemplo. Quero ver as suas feridas. Quero ver o que você faz. Uma das maiores referências de que nós somos cristãos é que nós amamos os irmãos, amamos a igreja e servimos aos irmãos com obras práticas. Que Deus os abençoe.